Bom, doutor Marcos França, então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Obrigado, Thiago, obrigado pelo convite. Vamos começar a falar sobre questões positivas. A ciência já avançou muito. Quais são hoje os tipos de câncer que já se pode ter assim uma esperança maior na hora do tratamento? Na verdade, é uma série de tumores que, quando diagnosticados de forma precoce, a gente consegue mudar completamente o curso da doença. Felizmente, os tumores mais comuns, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, o câncer de estômago, o câncer de pulmão, a gente consegue ter tratamentos cada vez mais eficazes e taxas de cura que podem chegar da ordem de acima de 95% quando diagnosticados precocemente. Nós estamos no mês de outubro, o mês do Outubro Rosa, dedicado ao câncer de mama, e me parece que diagnosticar precocemente a doença é essencial, né? Sem dúvida, não apenas porque o resultado terapêutico é melhor, mas o tratamento é mais barato, menos oneroso, com menos efeitos colaterais para o paciente, e a gente consegue diminuir um pouco todos aqueles arsenais terapêuticos que a gente precisa. Então, a avaliação precoce ela é fundamental porque você consegue mudar completamente uma doença que podia ser letal. Certo. E suplementos, vitaminas e até hormônios, né, hoje em dia têm sido utilizados para as pessoas melhorarem a aparência física. Há riscos nisso aí? Na verdade, depende muito de cada substância, como veiculado na matéria, o que a gente percebe que algumas substâncias, elas podem aumentar o risco, sim, de alguns tipos de tumor. Alguns suplementos são protetores, outros suplementos podem causar problemas maiores, na verdade, depende de cada tipo de substância. Tá certo. Doutor, eu tenho mais uma pergunta, antes já a gente vai falar com a nossa reportagem, mas o tipo de alimentação, né? Qual a importância que nós devemos ter hoje, já que, veja, na reportagem que nós mostramos, né? No supermercado tem vários produtos aí que são saborosos, inclusive, mas que podem causar câncer. Claro, eu acho que o grande conselho aí é não exagerar e não, talvez, procurar alimentos com um teor de gordura maior, porque a gente sabe que alimentos com maior teor de gordura, alimentos com embutidos, por exemplo, alimentos processados, eles têm um risco um pouco maior de desenvolvimento de alguns tumores, sobretudo tumores de intestino, tumores de estômago, por exemplo. Na verdade, não é um alerta para a população, nem para que eles deixem de consumir esse produto de forma radical, mas o consumo moderado ele é extremamente importante. Da mesma forma, alguns outros alimentos são protetores. Por exemplo, alimentação rica em fibra, rica em vegetais, são alimentos que podem proteger contra outros tipos de tumores, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, apenas em 2018 foram mais de 580 mil novos casos da doença no nosso Brasil. Todo mundo conhece uma pessoa que já passou por isso, até pessoas que já perderam a vida por conta do câncer. E aqui no estúdio nós estamos com o oncologista Marcos França. Nós falamos um pouco sobre a alimentação, né? Porque um projeto de lei na Comissão de Assuntos Sociais pretende dar uma advertência para quando o produto tiver substâncias cancerígenas ou potencialmente cancerígenas, doutor. Mas vamos falar também sobre o ambiente de trabalho, né? Temos muitos trabalhadores do Brasil que às vezes ficam trabalhando em locais insalubres, em locais complicados. Então, sobre esses trabalhadores, né, sujeitos, por exemplo, à inalação de vapores e fumaças de substâncias como derivadas do carvão, do petróleo, eles ficam mais sujeitos a terem câncer de que tipos seriam? Na verdade, algumas exposições a trabalho aumentam o risco de alguns tumores. Existe um exemplo muito clássico. Depois do 11 de setembro, muitos trabalhadores que trabalham em função da decorrência do atentado terrorista, alguns deles inalaram muito amianto. E na inalação de amianto, eles aumentaram o risco de alguns tipos específicos de tumores de pulmão. Então, isso é um dado muito claro na literatura. E a gente percebe que exposição a alguns tipos de fuligem, então, não apenas os trabalhadores, mas pessoas do lar, que têm fogão a lenha em casa, têm um risco aumentado de ter tumor de pulmão, por exemplo. Na verdade, acho que a grande questão é que você tem que ter observação quanto ao risco de exposição. É claro que não quer dizer que o fato da pessoa estar simplesmente exposta, isso vai acontecer, mas existe um nível que é importante você monitorar para que a pessoa não tenha exposição acima daquele nível. Certo. E o sol, né? Um dos produtos, que mais tem aí relacionado também, tem o sol e tem o bronzeamento artificial, né? Acho que na década de 2000, ali, no final da década de 90, ficou muito famoso o bronzeamento artificial, mas ele pode causar câncer também? A gente sabe que a exposição solar, alguns raios ultravioletas, eles podem aumentar o risco de alguns tipos de tumores, sobretudo tumores de pele. Há uma gama diferente de tumores de pele. A nossa grande preocupação quanto a isso são os tumores mais agressivos, que a gente chama de tumores tipo melanoma. Exposição solar, pessoas da raça branca, obviamente o bronzeamento artificial, aumenta muito o risco da contração, ou seja, as pessoas contraírem esse tipo de lesão.
todo cuidado é importante, você tomar cuidado de evitar a exposição solar demasiada, você às vezes usar aquelas roupas protetoras, utilizar bonés, utilizar chapéus, utilizar protetor solar, diminui o risco dessas lesões aparecerem. Agora, até num dia nublado, as pessoas acham que o sol não está aí aparecendo e tudo, mas eu já vi reportagens e médicos falando que é perigosíssimo, porque a radiação passa pelas nuvens também, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é que boa parte dessas radiações, elas são reflexos das nuvens, inclusive. Então, a radiação direta ocorre sobre a Terra, ela sofre uma reflexão e se tiver um clima mais nublado, ela sofre uma segunda reflexão da nuvem. Ou seja, a pessoa então seria irradiada 2 vezes por uma exposição solar. É claro que a exposição solar direta ela é um pouco mais danosa, mas como você mencionou, realmente o fato de estar nublado não é motivo para a pessoa deixar de tomar os cuidados necessários. E aí, passar o protetor solar de quanto em quanto tempo? Na verdade, a orientação é toda vez que a pessoa entrar na água, por exemplo, as pessoas que vão para a piscina ou vão para o mar, por exemplo, ela usa o protetor solar e toda vez que ela for à água, ela precisa reaplicar o protetor solar. Caso isso não ocorra, a orientação é que no máximo até 4 horas que o protetor solar seja reaplicado. E aqueles bronzeadores que também químicos, né? Quais são os riscos dele? Deixam as pessoas muito bonitas, muito bronzeadas no país tropical que a gente mora, mas com certeza ela concentra um pouco mais a radiação solar sobre a pele. Então não é só tumor, mas ela envelhece a pele também. Então as pessoas que porventura desejam ter um corpo mais bonito, sobretudo com o verão chegando, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque ela também envelhece a pele, não apenas provoca o risco de tumores. Agora, o sol também ele não é só danoso, né? A gente necessita da vitamina D, eu acho que não há nenhuma outra fonte mais potente. E como é que então a gente deve se comportar? Sem dúvida, a grande orientação que boa parte dos médicos menciona é que a exposição solar deve ser no momento que a radiação solar é menor, ou seja, antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. Então, a pessoa tomando cuidado, tomando o sol nesses horários, em princípio não haveria um dano maior quanto ao surgimento de tumores. E como é que a gente deve se prevenir, né? Aí já falando mais de uma maneira genérica, qual é a periodicidade que nós brasileiros devemos procurar os exames preventivos? Na verdade, a orientação é que anualmente uma pessoa faça uma avaliação médica não apenas para tumor, mas para outras condições, problemas cardíacos, renais, pulmonares e etc. Falando de tumores particularmente, a gente tem faixas etárias que aumentam o risco de tumor. Por exemplo, mulheres têm um risco aumentado de câncer de mama a partir dos 45, 50 anos de idade, que é o momento que ela começa a fazer a avaliação com mamografia, ecografia mamária, os exames que o médico, a mastologista ou o médico ginecologista julgar mais pertinente. A gente tem um risco aumentado, por exemplo, de mulheres também a partir do momento que elas começam a atividade sexual. Então é importante que elas vão ao médico a partir do momento que começa a atividade sexual ou a partir dos 18 anos de idade, que vá ao ginecologista, faça o famoso preventivo. Homens, a gente tem um risco um pouco aumentado de câncer de próstata, então a sugestão é que isso comece a partir dos 50 anos, algumas sociedades a partir dos 45 anos de idade, para que a pessoa faça a avaliação do toque combinado com o exame de laboratório que é o PSA. Uma coisa importante, que muitas das vezes as pessoas não mencionam, existe um outro tumor que é francamente prevenível, que é o tumor de intestino, chamado tumor de cólon. A orientação é que esse rastreamento comece a partir de 40 a 45 anos de idade, com a realização do exame famoso colonoscopia para investigar alterações a partir dos 50 anos de idade. Então, na verdade, depende muito de cada tipo de tumor e tem uma outra característica. Se a pessoa tiver parentes de primeiro grau com tumores, às vezes esse risco pode ser individualizado, porque às vezes ela pode ter uma carga genética que favorece o surgimento de tumores em idades mais precoces. Então, a avaliação de um oncologista é importante para saber qual seria a melhor forma de começar a fazer o rastreamento e a idade adequada. O senhor destacou muito bem a questão do câncer de próstata, né? Eu imagino que entre os seus pacientes a maioria seja de mulheres, que costumam ir mais ao médico do que nós homens, né? Mas está chegando aí o mês de novembro, também é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ele, né? Tirasse alguns mitos, alguns tabus. A partir de qual idade aí o homem já deve se prevenir? O câncer de próstata geralmente é um mito, porque a mulher se preocupa muito, a mulher vai muito mais ao médico, na verdade ela já é orientada até pela própria mãe, então com 18 vai ao ginecologista, se cuida, toma alguns cuidados, o homem não. A gente tem a mania como homem de ir no médico, na verdade, quando está nas últimas, quando está sentindo, não tem mais outras oportunidades. É importante porque as mulheres ajudam muito isso, então é muito comum, às vezes, os homens irem ao consultório, porque as esposas, namoradas, mães, irmãs, filhas puxaram aquele homem para que vá ao médico.
existe aquela grande questão do tabu quanto ao toque. O toque é um exame importante. Infelizmente, não há nada que o substitua nesse momento. Ele é importantíssimo para a detecção de alguns nódulos, de algumas coisas, mas não é um exame indolor, é um exame feito em ambiente propriamente do consultório, não requer nenhuma tecnologia a mais. Por exemplo, a gente fala do Outubro Rosa, mas é necessário que a mulher faça uma mamografia, faça um exame de imagem. O próstata não, basta uma avaliação médica, um médico que saiba realizar um toque, uma avaliação muito mais barata, digamos assim, e deveras eficaz para a gente conseguir fazer essa avaliação. O rastreamento, como mencionei, começa a partir de 45, 50 anos de idade, isso para homens que não tiveram nenhum histórico de câncer de próstata familiar. Homens que, porventura, tiveram pais com câncer de próstata, avós com câncer de próstata ou parente de primeiro grau com câncer de mama, por exemplo. O homem que teve uma mãe que teve câncer de mama tem um risco aumentado de câncer de próstata. Dependendo desse risco genético, às vezes é possível a gente começar essa avaliação um pouco antes do que a idade mencionada de 45. Agora, doutor Marcos, vamos falar um pouquinho sobre uma realidade que as pessoas enfrentam, que é quando você está com um parente, um familiar, ou quando você mesmo está com câncer, né? Como é que a família deve agir, os amigos, para poder apoiar o tratamento da pessoa? Na verdade, a gente sabe que o câncer não é uma doença da pessoa, a câncer é uma doença da família. É uma doença que envolve alguns mitos, alguns estigmas de morte, morbidade, tratamentos, alguns estigmas de a pessoa ficar careca, por exemplo. Então, tudo isso é importante que seja trabalhado. E a gente fala também que existe alguns efeitos colaterais financeiros. Não é uma doença barata. Quando a gente fala isso, ainda que a pessoa tenha um plano de saúde, muitas das vezes aquela pessoa que foi diagnosticada com tumor é a pessoa que é o centro da família, às vezes a pessoa que mais contribui para a renda familiar. Então a gente tem dois problemas. Primeiro, um problema de saúde, segundo, um problema de dificuldades financeiras que podem vir também pelo gasto oriundo do tratamento. Então, abarcar a família é importante para que as pessoas consigam entender o que efetivamente está acontecendo e o apoio familiar é fundamental. Tem muitos dados científicos que mostram que quando a família é muito orientada, ou seja, o parente está engajado no tratamento, os desfechos terapêuticos, ou seja, resultados positivos, são muito melhores do que quando comparado com pessoas que não conseguem encarar de frente ou, porventura, não têm esse suporte familiar adequado. Uhum. E o senhor acha que, por exemplo, as empresas mineradoras, petrolíferas, a indústria química e outras estão fazendo algo para melhorar as condições de trabalho dos operários ou geralmente quando chega lá um paciente que trabalhou nessas áreas aí, ele disse que não tinha muito jeito não? Como brasileiro, muitas vezes nós somos muito pessimistas com algumas coisas. Eu acho que o oncologista é um ser otimista por natureza, né? Hoje a gente tem muito mais informação, as pessoas são muito mais orientadas. Antigamente as pessoas nem mencionavam o nome dessa doença, falavam aquela doença. Então as pessoas são mais orientadas, as pessoas sabem mais dos seus direitos. Então é até um pouco mais complexo hoje, talvez os patrões eles não abordarem muito essas questões nesse momento. A gente fala muito de mineradores, mas a gente pode falar de coisas que acontecem em capitais normais. Então, por exemplo, pessoas que são expostas à radiação, por exemplo, trabalhadores que lidam com raio-x, que lidam com tomografias, ressonâncias, eles têm um aparelhozinho que eles carregam chamado dosímetro. O que é esse aparelho? Ele consegue avaliar a quantidade de radiação que a pessoa tomou. O que se percebe é, se ela excede a quantidade de radiação, ela simplesmente não pode mais ser exposta àquela condição. Então, ela vai trabalhar com uma outra condição, porque as pessoas percebem que é necessário você cuidar do trabalhador também. Se você não cuidar de forma adequada, ele daqui a pouco vai deixar de produzir, vai deixar de ser uma pessoa que vai ser produtiva para a empresa e vai começar a ter gasto. Então, as empresas começam a perceber que investir na saúde de alguém, na verdade, não é um gasto, é um investimento para que você consiga conservar talvez o patrimônio que as empresas mais têm de melhor, que talvez não seja o maquinário, talvez não sejam as paredes, mas sim o capital humano. Agora, uma curiosidade que eu tenho, né? A gente lê aí por aí, pode ser um mito também. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode causar câncer? Esse dado é um dado que tem sido muito pesquisado ultimamente. Antigamente tinha um dado que mencionava que talvez o uso do celular aumentava o risco de tumores cerebrais. Então existe um dado científico que tentou pesquisar essa tecnologia e ele não mostrou de forma clara isso. Isso naqueles aparelhos muito antigos. Hoje a gente tem uma tecnologia completamente distinta. Então, por enquanto, esse dado ele não é verídico, ou seja, não existe nenhum dado científico que comprove que o uso de aparelhos celulares, por exemplo, ou uso de tablets ou alguma coisa semelhante aumentaria o possível risco de algum tipo de tumor nesse momento. Que bom, né? Porque eu aqui todos os dias... Verdade, pode ser muito trabalho, né? Doutor, então eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela sua participação, esclarecendo os brasileiros, né? Os cidadãos, né? Porque nós somos a TV Senado aqui, estamos aqui para informar os cidadãos
sobre esse e outros projetos que possam também auxiliar na saúde deles. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, acho parabéns para a TV Senado pela preocupação em levar dados tão importantes para a população.